E aí, pessoal, questão 46 da última prova da EPICAR, né? A prova do último domingo. Questão 46, enunciado bastante extenso, né? Mas vamos lá. Tem-se dúvidas sobre a origem do baralho de cartas. Os pesquisadores do assunto afirmam que ocorreu uma fusão entre o que era usado na China por volta do século X d.C. e aquele que os franceses conheceram no século XIV d.C. no contato com os árabes que chegaram à Europa. Considere que um baralho seja constituído de 52 cartas com 4 naipes, 9 cartas numeradas de 2 a 10 e 4 cartas nobres, conforme descrito a seguir nos quadros e nos desenhos. Ok? Bom, então aí os naipes representados, né? Isso aí todo mundo conhece baralho, né? As cartas, né? Então aí. E aí ele diz o seguinte, ó. Existem inúmeras possibilidades de jogos com as cartas de um baralho. Dentre os mais conhecidos estão os jogos de truco, buraco, paciência e pôquer. Cada um desses tem suas regras específicas. Considere um jogo cujo objetivo é somar 21 pontos com o menor número de cartas recebidas. As regras são as seguintes. Participam exatamente 4 jogadores. São usadas todas as 52 cartas acima descritas. A valorização das cartas é: o valete vale 8, dama 9, rei 10, o as vale 20 e as demais, ou seja, cartas que estão numeradas de 2 a 10, 1 ponto cada. Cada jogador recebe inicialmente 3 cartas distribuídas aleatoriamente, sem que nenhum dos jogadores tenha conhecimento prévio. Pode-se obter mais 1, 2 ou 3 cartas, além das 3 iniciais, assim que todos tenham suas 3 cartas. E o jogador não pode trocar as cartas que receber. Aí ele diz o seguinte, ó. Analise as proposições a seguir e assinale a única alternativa correta para esse jogo descrito. Ok? Bom, então vamos lá. Letra A. Um jogador pode acumular mais de 60 pontos apenas com as 3 cartas inicialmente recebidas? Não. Por que não? Não pode, porque as cartas de maior valor são as cartas de as, né, dos ases, né? Cada carta de as vale 20 pontos. Se ele receber 3 ases, o máximo que ele vai acumular são 20 pontos. Então, aliás, desculpa, o máximo que ele vai conseguir acumular são 60 pontos, né? 20 mais 20 mais 20, recebendo apenas as 3 cartas iniciais. Então, não tem como ele acumular mais de 60 pontos, ok? Então, isso é falso. Letra B. Se uma das 3 cartas iniciais for um as de espadas, então existem mais de 4 possibilidades de atingir o objetivo do jogo, né? Bom, será que existe mais de 4 possibilidades dele atingir o objetivo do jogo? Se uma das 3 cartas iniciais for um as de espada, tá? Bom, a resposta é não. Por quê? Pois se as outras 2 cartas restantes que ele recebeu, né, no início, né, porque ele vai receber no início 3 cartas, né? Se ele receber, se as outras 2 cartas que ele recebeu, a primeira foi o as de espada, se as outras 2, ambas, né, valerem 1 ponto cada, né, que é a pontuação mínima, isso vai dar 22 pontos e não 21, né, porque o objetivo do jogo é fazer 21 pontos. Você ganha o jogo se fizer 21 pontos. Se você fizer mais de 21 pontos, você perde o jogo. Ok? Então,
olha só, se ele saiu, vamos supor, com... Ele saiu com as, né? 20. As outras duas cartas, se elas tiverem pontuação mínima, né? Se tiverem pontuação mínima, somando aqui, vai dar 22, ultrapassa os 21 pontos. Então, essa letra B também é falsa. Letra C. Com apenas as 3 cartas iniciais e sendo uma delas um rei de copas, existem no máximo 36 possibilidades de se alcançar o objetivo do jogo. Bom, olha só. Nós temos que o rei, ele vale 10 pontos, tá certo? Então, para fazer 21 pontos, eu já recebi um rei, o que eu vou precisar, né, para fazer os 21 pontos? Né? Aqui, ó, ele diz com apenas as 3 cartas iniciais e uma sendo delas um rei de copas, tá? As cartas, elas valem, nós vimos, né, o valete 8, a dama 9, o rei 10, o as 20 e as numeradas de 2 a 10 valem 1 ponto cada. Então, aqui o que ele vai precisar? Se ele já tem um rei, ele vai precisar de mais um rei e depois uma carta de 1 ponto. Porque aí eu vou ter 10 mais 10 mais 1 e aí vai dar os 21 pontos. Certo? Olha lá, 10 mais 1. Isso vai dar 21. Ok? Bom, mas lembrando que um rei, né, já tá com ele, né, já está de posse dele, sobraram quantas possibilidades para ele pegar um outro rei? 3 possibilidades. Certo? E quantas possibilidades para ele pegar uma carta que vale 1 ponto? São 36 possibilidades para ele pegar uma carta que vale 1 ponto. Então, o número de possibilidades, né, para ele ganhar o jogo nessa situação vai ser a multiplicação do número de possibilidades de sair um rei vezes o número de possibilidades de sair um outro rei, né, vezes o número de possibilidades de sair uma carta que vale 1 ponto. Então, isso vai ficar... Por quê? Porque para cada possibilidade dessa aqui, eu tenho 36 dessa. Certo? Então, o número de possibilidades será 3 vezes 36. Isso vai dar 108 possibilidades e não 36. Essa informação, então, aqui também, ela é falsa. Então, agora só sobrou a letra D, né? Se as 3 cartas recebidas inicialmente por um dos jogadores forem um 7 de copas, um valete de paus e uma dama de espadas, então ainda será possível alcançar o objetivo do jogo. Sim, porque neste caso, se eu somar essas cartas, né, cujas pontuações são essas, né, respectivamente, 1, 8 e 9, eu vou obter 18 pontos. Então, sim, ainda vai ser possível ele vencer o jogo, porque ele ainda pode pedir ainda mais 3 cartas, ok? E se, por exemplo, ele pode tirar, vamos supor, se ele pegar mais 3 cartas e cada uma delas valer 1 ponto, 18 mais 3, 21. É uma possibilidade dele ganhar. Ele pode, né, pedindo 3 cartas, ainda ganhar o jogo, né? Só dessa forma, né? Só dessa forma, não tem outra. Se ele tem 18 pontos, ele vai ter que pedir mais 3 cartas e rezar para sair 3 cartas que valham 1 ponto. Né? Essa seria a possibilidade. Ok? Então, a resposta correta é letra D de dado. Beleza? Ok? Isso aí, gente. Gostaram da solução? Se sim, deixa o seu like. Aproveite aí para se inscrever no canal se você ainda não fez, né? Não se esquecendo de acionar o sininho e compartilhe aí o nosso trabalho, ok? Vamos seguir em frente.